Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e estamos mais uma vez no nosso propósito de leitura da palavra do Senhor, Plano Anual de Leitura Bíblica. E hoje nós vamos ler o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, do versículo 11 em diante, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 6, até o versículo de número 23, e vamos ler primeiro Crônicas, do capítulo 13 até o 16. Vamos para a leitura? Segundo Samuel, capítulo 5, verso de número 11, diz assim: O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi, e ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã e Salomão, Ibar, Elissuia, Nefeg, Jafia, Elissama, Eliada e Elifete. Versículo de número 17. Davi derrota os filisteus. E quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. E quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. E os filisteus chegaram ao vale dos gigantes e ocuparam. E Davi perguntou a Deus, o Senhor: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, e eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus e disse: Como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. E por isso aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. E ali os filisteus abandonaram os seus ídolos, e Davi e os seus soldados os levaram embora. Então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor e ele respondeu: Não os ataque daqui, dê a volta e vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. E Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Geser. Segundo Samuel, capítulo de número 6, verso 1. A arca da aliança é levada para Jerusalém. Verso 1. Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens, e levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a arca da aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E colocaram a arca num carro de bois novo e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava no monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro, que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. E Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. E eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos.
E quando chegaram ao campo de descansar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até o dia de hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então, Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: E agora? Como é que poderei levar comigo a arca da aliança? E assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-edom, que era da cidade de Gate. E a arca da aliança ficou ali 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e a sua família. O rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e com uma grande festa levou para a cidade de Davi. E depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. E Davi, vestido de um manto de sacerdote de linho, dançou com todo entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim, ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombeta. E quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. E levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus, o Senhor, sacrifícios que foram completamente queimados e oferta de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Todo-Poderoso. E depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão e um pedaço de carne assado e passas. E em seguida foram todos para casa. E Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo e disse: Que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas dos seus funcionários. E Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os seus descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo, pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo de número 13. Verso 1. A arca da aliança é tirada de Quirate-Jearim. E o rei Davi consultou todos os oficiais que comandavam grupos de 1000 homens e grupos de 100. E depois anunciou a todo o povo de Israel o seguinte: se vocês acharem bom, e se isso for da vontade do Senhor, o nosso Deus, vamos mandar mensageiros ao resto dos nossos irmãos israelitas e aos sacerdotes e levitas nas suas cidades, para dizerem a eles que venham se reunir aqui com a gente. Aí nós iremos buscar a arca da aliança, pois ela ficou esquecida durante o reinado de Saul. E a sua proposta agradou ao povo.
e todos concordaram com ela. Então, Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Amate, no norte, a fim de levarem a arca da aliança de Quirate-Jearim para Jerusalém. E Davi e o povo foram até a cidade de Baalá, isto é, Quiriate-Jearim, no território da tribo de Judá, para tirar dali a arca da aliança de Deus, a qual tem o nome do Senhor, que se assenta no seu trono, acima dos querubins. E colocaram a arca num carro de bois novo, e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiú guiavam o carro novo. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças, em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. E quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou, e ali morreu, na presença de Deus. E Davi ficou furioso, porque Deus, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus e disse: E agora? Como poderei levar comigo a arca da aliança? E assim Davi não levou a arca consigo para a cidade de Davi. Em vez disso, ele a deixou na casa de um homem chamado Obed-edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses, e Deus abençoou a família de Obed-edom e tudo quanto era dele. 1 Crônicas, capítulo de número 14. O reinado de Davi é reconhecido por Hirão. E o rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi, e ele mandou toras e cedro e também carpinteiros e pedreiros para construírem um palácio para Davi. E assim, Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que, por amor ao seu povo, estava fazendo o seu reino progredir. Versículo de número 3. Os filhos de Davi nascidos em Jerusalém. E em Jerusalém, Davi casou com outras mulheres e foi pai de mais filhos e filhas. São esses os nomes dos filhos de Davi que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobate, Natã e Salomão. Ibar, Elissua, Eupelete, Noga, Nefeg, Jafia, Elissama, Beeliada e Elifete. Versículo 8. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei do país inteiro de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Davi soube disso e saiu para encontrar-se com eles. Os filisteus chegaram no Vale dos Gigantes e começaram a atacar e a roubar. Então Davi perguntou a Deus: Devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Davi os atacou em Baal-Perazim e os derrotou. E ele disse: Como se eu fosse uma enchente que derruba tudo? Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. Por isso, aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. E quando os filisteus fugiram, deixaram seus ídolos para trás, e Davi ordenou que fossem queimados. Mas logo os filisteus voltaram ao vale e começaram a atacar. Mais uma vez Davi consultou a Deus e ele respondeu: Não os ataque daqui. Dê a volta e ataque pelo outro lado, perto das amoreiras. E quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, ataque-os, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. E Davi fez o que havia Deus mandado,
e obrigou os inimigos a recuarem desde Gibeão até Gezer. E a fama de Davi se espalhou por toda a parte, e o Senhor fez com que todas as nações ficassem com medo dele. 1 Crônicas, capítulo 15, verso 1. Preparativos para fazer a mudança da Arca da Aliança. Para o seu próprio uso, Davi construiu casas na cidade de Davi, também preparou um lugar para a Arca da Aliança de Deus e armou uma barraca para ela. Então disse: somente levitas podem carregar a Arca da Aliança, porque foram eles que o Senhor Deus escolheu a fim de carregá-la e para servi-lo para sempre. Então Davi chamou todo o povo de Israel a Jerusalém, a fim de trazer a Arca da Aliança para o lugar que ele havia preparado para ela. E em seguida mandou buscar os descendentes de Arão e os levitas. Do grupo de famílias levitas de Coate veio Uriel, chefiando 120 homens do seu grupo de famílias. E do grupo das famílias de Merari veio Assias, chefiando 220 homens. Do grupo da família de Gerson veio Joel, chefiando 130. Do grupo de famílias de Hebron veio Eliel, chefiando 80. Do grupo de famílias de Uziel veio Aminadab, chefiando 112. Davi chamou os sacerdotes Zodaque e Abiatar, e os levitas Uriel, Assias, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas: vocês são líderes dos grupos de famílias de levitas. Purifiquem-se e purifiquem-se o seu irmão levita, para que possam trazer a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que carregaram da primeira vez? E por isso o Senhor nosso Deus os castigou por não termos consultado como deveríamos? Então os sacerdotes e os levitas se purificaram a fim de carregar a Arca da Aliança do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar músicas alegres nas harpas, e as liras e os pratos. Dos grupos de famílias de cantores, eles escolheram para tocar pratos de metal os seguintes homens: Emã, filho de Joel, e o seu parente Asaf, filho de Beraquias, e Atã, filho de Cucaias, que era do grupo de famílias de Merari. E escolheram os levitas Zacarias, Jaziel, Semirote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaias para ajudá-los. Eles tocavam as harpas que alcançavam notas altas. Para tocarem as liras que alcançavam notas baixas, escolheram os seguintes levitas: Matitias, Elifel, Miquinéias, Azarias, e os guardas do templo Obed-edom e Jeiel, porque eram entendidos em músicas. Quenaias foi escolhido para dirigir os músicos levitas. E Berequias e Eucana, junto com Obed-edom e Jeías, foram escolhidos para serem os guardas da Arca da Aliança. Para tocarem trombetas em frente da arca, foram escolhidos os sacerdotes Sebanaias, Josafá, Netanel, Amazia, Zacarias, Benias e Eliezer. Versículo 25. A arca é levada para Jerusalém. Então o rei Davi e os líderes de Israel e os comandantes militares foram até a casa de Obed-edom buscar a Arca da Aliança e fizeram uma grande festa. E como Deus estava ajudando os levitas que carregavam a arca, foram oferecidos em sacrifício 7 touros e 7 carneiros. Davi estava vestido com uma roupa feita do mais fino linho. Do mesmo jeito também estava vestido os músicos, Quenaias, que era o seu líder, e os levitas que carregavam a arca. Davi usava ainda o manto sacerdotal feito de linho. E assim
todos os israelitas subiram até Jerusalém, acompanhando a arca com gritos de alegria, ao som de trombeta, de corneta feita de chifre de carneiro, de pratos e de músicas de harpas e liras. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela e viu o rei Davi dançando e pulando de alegria. Então sentiu desprezo por ele. 1 Crônicas, capítulo 16. Levando a arca da aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro, então ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados de oferta de paz. E depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da Arca da Aliança. Asaf foi nomeado o chefe deles e Zacarias o seu ajudante para tocarem a lira. Foram nomeados Jaiel, Semirote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaias, Obed-edom e Jeiel. Para tocar em pratos foi nomeado Asaf, e para tocar em trombetas todos os dias em frente à Arca da Aliança foram nomeados os sacerdotes Benaias e Jaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus, o Senhor. O hino de louvor, versículo 8. Agradeçam a Deus, o Senhor, e anunciem a sua grandeza, e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Senhor Deus tem feito. Que fiquem alegre o coração de todos os que adoram o Senhor. Procurem a ajuda do Senhor e estejam sempre na presença dEle. Vocês, descendentes de Israel, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembre dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, e os seus mandamentos são para o mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa com quem fez juramento a Isaac. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã e ele será de você para sempre. Eles eram muitos poucos, eram estrangeiros na terra prometida, andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse, e para protegê-los avisou reis e disse: não toque nos servos que eu escolhi, não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os povos da terra, anuncie todos os dias que Ele nos salvou, falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. O poder e a beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Senhor Deus quando Ele aparecer. Temam diante dEle toda a terra. A terra está firme no seu lugar e não será abalada. Alegrem-se a terra e fiquem contente, ó céu. Digam em todas as nações: o Senhor é Rei.
Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegre-se os campos e tudo que neles há. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Digam a ele: libertem-nos, Senhor, nosso Salvador. Ajuntem-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim nós te daremos graça e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvem o Senhor, o Deus de Israel. Louve o Senhor agora e sempre. Então todo o povo disse: Amém. E louvou a Deus o Senhor. Versículo 37. Adoração em Jerusalém e Gibeão. E o rei Davi pôs Asaf e os seus colegas levitas como encarregados permanentes da adoração que era feita no lugar onde a arca da aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Jetudum, e 78 homens do seu grupo de famílias deviam ser os seus ajudadores. Osá e Obed-edom eram os guardas dos portões, porém o sacerdote Zodaque e os seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus na tenda sagrada, que estava no lugar de adoração em Gibeão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles deviam oferecer no altar sacrifícios que seriam completamente queimados, de acordo com o que está escrito na lei que o Senhor deu ao povo de Israel. E estava ali com eles Emã e Jedutum e outros que haviam sido nomeados a fim de cantar louvores ao Senhor por causa do seu amor que dura para sempre. Emã e Jedutum também estavam encarregados das trombetas, dos pratos e dos outros instrumentos que eram tocados para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de família de Jetudum estavam encarregados de guardar os portões. Então todos foram para casa e Davi também foi, a fim de passar algum tempo com a sua família.